Oi pessoal, tudo bom? Bom dia. Então eu quero compartilhar uma coisa aqui rapidamente com vocês, que desde quando eu tive Teodoro, né, e hoje ele tem 5 anos, e Cristóvão, hoje que eu completou 2 anos, já saiu na fase de mamar, então tá um pouco mais tranquilo pra mim. Mas eu percebi que durante esse período eu passei muito do peso, né? Eu aumentei muito meu peso. E às vezes até pelo problema mesmo, mas antes mesmo disso. Eu sempre me alimentei, eu sempre nunca me preocupei muito com o que eu tô comendo, isso e aquilo. Então eu sempre comi em livre demanda. O que eu queria comer, eu comia. De uma forma muito desordenada. E quando o Cristóvão nasceu, eu comecei a me preocupar um pouco mais sobre essa questão de alimentação e tal. Mas só que ainda assim eu fiquei muito acima do peso. Eu acho talvez preocupação, muitas vezes eu descontava na comida meu estresse, as minhas ansiedades, né? Muitas vezes quando eu estava no hospital, sabe, isso era muito nítido. Quando eu estava nervosa, ansiosa, eu comia assim como se fosse o triplo, muitas vezes. E lógico que isso refletiu no meu peso, né? E aí eu comecei a pensar assim, que como é desafiador, porque às vezes a gente quer, como mãe, a gente como ser humano, a gente quer ser plena, a gente quer fazer com que tudo seja perfeito, mas eu comecei a botar na minha mente que não existe plenitude, né? Em todas as áreas, a gente busca a gente melhorar em cada dia, mas não existe plenitude. Então eu fiquei pensando assim, que a gente pensa tanto assim, agradar a Deus, buscar a Deus, e a gente não se preocupa com um bem muito precioso, né? Que Ele nos deu, que é a nossa própria vida, o nosso próprio corpo. Como a gente pode amar tanto alguém, por exemplo, como mãe, né? Como eu posso amar tanto meus filhos e não cuidar do que Deus me deu, né? Porque eu sou a máquina principal, né? Para mim. Se eu estiver doente, como é que eu vou cuidar deles? Como é que eu vou cuidar do meu marido? Como é que eu vou cuidar da minha casa? Como é que eu vou trabalhar? É uma coisa meio que lógico, né? Mas a gente como mãe, como dona de casa, sempre a gente se coloca no segundo lugar, né? Pelo menos é mais ou menos isso que eu penso, nunca como prioridade. Então eu quis compartilhar isso com vocês, que faz muito tempo que eu penso muito na minha alimentação, né? Eu penso no que eu vou comer antes, eu penso se isso é saudável, se eu penso que isso vai me fazer bem. Comecei a perceber meu corpo, que tem coisas que eu sempre comi na minha vida inteira. Em determinado momento, que quando eu comecei a perceber essas coisas, talvez havia que eu ficasse com a pele gordurosa, sabe? Ou muito oleosa, nascer espinha. Mas antes eu não reparava, não percebia isso. Então eu comecei a me desafiar, começar a praticar algumas atividades físicas em casa mesmo, porque eu ainda não tenho condições de estar longe de Cristóvão, no ambiente, por exemplo, na academia. Às vezes eu caminho e tal, geralmente nos parquinhos que eu levo ele para passear. Mas eu comecei a me desafiar com uma alimentação um pouco mais saudável, reduzindo coisas que eu não gosto, que não faz muito bem para mim. Algumas atividades físicas que eu faço em casa, ou algum lugar que eu vou com a Aldete, a gente sempre dá uma praticada, treina um pouquinho. E eu vou começar a compartilhar isso com vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que se colocam muitas vezes em segundo lugar, em terceiro, em quarto, não tenho tempo, isso e aquilo. Mas veio muito forte no meu coração hoje que se a gente sair de cena, não existe ninguém substituível, mas se a gente sair de cena, se tu diz que hoje o que tu faz é tão importante para tua casa, para tua família, para teu trabalho, mas se tu sair de cena, se tu não tiver saúde, tu não vai poder executar essas atividades. Então eu quero desafiar não somente vocês, mas esse é um desafio pessoal meu, que eu preciso perder peso, eu preciso fazer algumas atividades que são necessárias para me dar mais disposição, para executar as atividades, os projetos que eu preciso fazer.
Então, quero que Deus abençoe vocês, espero que vocês... E quem tiver afim, acompanhe comigo, que eu vou compartilhar, assim, cenas incentivadoras aqui pra vocês, tá? Deus abençoe, bom trabalho, boa semana.